Aleluia. Olá, amados, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica da Família. Hoje estaremos iniciando ao vivo, pedimos a compreensão dos irmãos. Acompanhem o nosso slide. A metodologia a qual nós utilizamos, ela está aí na tela. O Entendendo um Pouco, onde nós explicamos a base e o início do texto ao qual nós vamos estudar. O Caminhando pela Palavra, que é a exposição bíblica do tema. O Aplicando em Nossas Vidas, que são perguntas relacionadas ao estudo. E o novo quadro, Exercendo a Fé, que nos dá uma aplicação prática do que o Senhor quer para o nosso coração. Não Entendendo um Pouco, que é revestido de autoridade, não, porque ele tinha intimidade, ele conhecia os irmãos, e ele queria falar de forma mais íntima, sem necessidade de uma tomada mais burocrática, mais complexa. Ele traz nessa saudação todo o tom que nós vamos estudar, que é uma carta de intimidade, uma carta de proximidade, falando a amigos, a amados irmãos. No próximo slide, aí tem uma parte mais lúdica, em que você vai observar, nós temos o raio X, que na verdade não é X, o X está riscado, é o raio é o raio do Espírito Santo, onde nós vamos olhar o que está por trás do que está escrito. Por exemplo, no primeiro tópico, quem foi que escreveu a carta, quem estava com quem escreveu a carta. Então a carta ela foi escrita por Paulo, mas acompanhavam também Timóteo, Silas e Lucas. O que eles são? Primeiramente, na carta, ele fala servos de Cristo. Ora, para uma análise simples, ok, nós entendemos que eles são servos, mas quando nós vamos na raiz da palavra, no grego, significa doulos, que nos traz um sentido mais amplo, mais profundo, que é de escravidão. Doulos significa escravo. Então, quando Paulo está falando servo, não é apenas um servo, é escravo de Cristo. E diferente da escravidão que o mundo conhece, onde há a força, onde há a dor, onde há a imposição, Paulo se considera escravo de Cristo por amor. É o amor que motiva o seu trabalhar, o seu agir, o seu sofrimento e as suas cartas. E esse título de doulos, na época a qual a carta foi escrita, era como se fosse uma honraria, de modo que quem escrevesse doulos estava se colocando por nada e colocando o Senhor sobre si e sobre todas as coisas. Aleluia. No para quem era o público? Ela foi escrita para todos os santos no sentido, não no sentido que muitas vezes ocorre aqui, mas santos como os irmãos que são santificados pela palavra, para os judeus, entenda-se judeus, nós estamos numa região dominada pelo Império Romano, na Macedônia, uma parte da Europa, que hoje é a Grécia, então não é para os judeus que nasceram na Judéia, é para aqueles que se converteram ao judaísmo, como foi o caso da primeira conversão da carta. E para os praticantes do ocultismo. Lembra que nós falamos na aula anterior que quando Paulo foi pregar, tinha uma mulher que estava possessa de demônios e ela foi liberta. Então nós vemos uma amplitude muito grande, de modo que a palavra é escrita, essa carta é escrita para os santos da época, para os judeus e para aqueles que praticavam o ocultismo. E quando nós entendemos, você vai observar que ele fala também para os bispos e diáconos, é muito interessante nós abrimos um parêntese e entender que a palavra bispo, que significa episcopos, ela não traz, nesse momento, nesse contexto, o sentido de um presbítero que está acima de todos os outros presbíteros. Nós entendemos que ao longo da história, os bispos tiveram um papel importante,
mas o seu sentido foi deturpado, de modo que o bispo exercia liderança sobre os outros presbíteros. Mas, nesse sentido, nós podemos contemplar e compreender esse sentido num trecho antigo, ao qual um dos pais da igreja, Jerônimo, ele escreveu a Evagrius, que era o presbítero da cidade de Antioquia, em que ele afirma e confirma a sensação e a autoridade de bispo como um pastor. Depois que o homem ele entra na história e deturpa o sentido de bispo, mas inicialmente bispo e pastor eram a mesma coisa, tinham o mesmo sentido. Onde? Em Filipos, na cidade como nós falamos anteriormente. E no último ponto do raio nós temos a declaração e a saudação, que ele fala: a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui no cantinho da tela você pode observar a figurinha de um irmão com raio-x, mas o coração dele está em evidência, porque o Espírito Santo ele fala ao nosso coração. Nos versos 3 e 5, nós entramos no agradecimento aos irmãos de Filipos, que diz: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, se vocês observarem, a palavra alegria, ela está em negrito. É a primeira vez que a palavra alegria, que é o que move o cerne da carta, é a alegria. A alegria está em destaque. Então, nesse trecho, nós vemos a evidência de momentos de alegrias e dificuldades, quando Paulo fala que ele dá graça ao Senhor, dá graça ao Deus dele, por tudo o que ele se lembra. Então, nós podemos compreender que nessas duas palavras, a primeira, alegria, e a segunda, um pouco mais para frente, oração, elas são coadunantes, elas são interdependentes, de modo que a alegria a qual Paulo se refere, ela nos leva para o passado, para circunstâncias e situações que eles viveram, momentos em que o Senhor operou, que o Senhor falou, e momentos ao qual eles passaram dificuldades, mas o Senhor lhes deu a bênção, a vitória. E oração, ela aponta, ela nos leva para o futuro. Então nós vemos nesses versos 3 e 4, que o Senhor, ele fala do que já passou, como alegria, como algo bom, como regozijo, mas também lembra Paulo de orar para o que está por vir. Aleluia. No próximo tópico, fala sobre a disciplina e relevância quanto à prática de intercessão apostólica. Ora, parece razoável para você, para os nossos irmãos que estão nos assistindo, você esquecer o seu sofrimento e lembrar daqueles que estão padecendo também, daqueles que estão fazendo a obra. Paulo fez isso. Ele não levou em conta o seu próprio sofrimento, a sua prisão, a sua dor, a falta de recursos, mas ele passou a mensagem para os irmãos de Filipos que eles não ligassem para o que estava acontecendo para si mesmo. A mensagem que ele deu é: olha, esquece o que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo é em prol do Evangelho, é em prol da palavra de Deus, e atentem para o que eu vou lhes exortar, para o que eu vou lhes ensinar. E, por último, nós vemos o reconhecimento, o DNA do serviço ministerial. Filipos foi uma igreja que ela já iniciou, como nós podemos dizer, no 220 volts. A palavra de Deus ela foi pregada, aconteceram várias situações, prisões, libertações, pessoas, casas todas foram salvas, batizadas, e isso nos dá o DNA da obra que estava naquela cidade, naquele povo, que era um ministério do servir, de modo que o próprio Epafrodito, que era o pastor, que era o bispo daquele local, ele vai até Paulo e relata a situação, leva mantimentos e leva o seu sustento, e recebe do Senhor as palavras a qual nós temos o privilégio de ler. Nos versos 6 a 8, nós temos a lembrança de uma promessa e a certeza do chamado, que diz no verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo. Então, nós vemos aqui a primeira referência a qual Paulo dá nessa carta,
sobre a volta de Cristo. Isso é muito interessante, irmãos, porque nós podemos compreender que quando o apóstolo Paulo esteve na cidade de Filipos, ele levou a palavra de Deus em sua totalidade. Ele não falou apenas das bênçãos, ele não falou apenas do que o Senhor estaria conosco, mas ele deu a palavra, ele levou a palavra completa, de modo que os irmãos puderam ter o seu coração cheios da esperança que está sobre nós nos dias de hoje. Nós esperamos a volta de Cristo, e isso é um indicativo para nós entendermos que a mensagem que teve lá por volta do primeiro século, da década de 60, é a mesma mensagem que chegou até nós. Aleluia! Deus é o Senhor da história. Ele vela pela sua palavra. E essa palavra, ela está, que há mais de 1940 anos atrás, ela ainda está conosco e ainda ela aquece o nosso coração. Nós entendemos que o processo, como você vai acompanhar no slide, o processo é constante. De modo que nós começamos ouvindo a palavra de Deus, ela acha ocasião no nosso coração, como diz um amado irmão nosso. O Senhor vai trabalhando em nossa vida, nós vamos aprendendo, sendo edificados, o Espírito Santo trabalha no nosso coração, e o processo, ele é constante, ele não é diminutivo, ele não começa e vem diminuindo, não. Se nós permitirmos ao Senhor trabalhar em nosso coração, nós vamos entender que o Senhor, ele nos leva a locais mais e mais altos. E isso nos leva a entender que, se nós buscarmos ao Senhor, Ele vai nos encher, Ele vai nos capacitar, e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu para nós. E, por último, sobre a atemporalidade do chamado. Como eu falei alguns minutos atrás, a mesma palavra de retorno do noivo para com a noiva está sobre nós. E se o Senhor Jesus não voltar no dia de amanhã ou no dia de hoje, ela vai estar para gerações futuras. Porque a mensagem é revestida do poder daquele que a envia. E quem enviou a igreja foi o Senhor Jesus Cristo. Por isso que há, sim, o interesse de explicar até o dia de Cristo. E nós podemos abrir um parêntese e entender que, muitas vezes, a volta de Cristo, ela pode ser, na verdade, tratada em duas situações. O primeiro ponto é a volta literal, quando o Senhor Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. E o segundo momento é quando o Senhor Jesus voltar para nós, de modo que, se nós morrermos em Cristo, nós estaremos com Ele. Então, a volta de Cristo, ela pode acontecer quando o Senhor voltar ou quando nós formos o encontrar. Nos versos 7 e 8 diz: aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então, amados, nós temos dois versículos muito interessantes, e eles falam, no primeiro momento, que você vai acompanhar aí, o compartilhar das dificuldades enfrentadas por ambos. Então, a igreja de Filipos passava por um ataque muito grande, um ataque teológico, um ataque de entendimento, ao qual muitos judeus recém-convertidos, eles traziam desvios da palavra de Deus. Eles tentavam desvirtuar a palavra da sã doutrina. E Paulo também, ele tinha suas dores. Então, nós podemos ver que há uma empatia por parte do apóstolo Paulo e por parte dos irmãos de Filipos. E era um ministério que era levado a todo custo. Quando Paulo, ele fala sobre esse tema, ele está querendo dizer que o meu corpo pode perecer, eu posso enfrentar dificuldades, mas eu não deixarei de levar a palavra de Deus. E aí nós podemos ver a união em Cristo.
de modo que aquele que estava em Roma, muito distante, ele sentia o amor e ele sabia que ele era suportado em oração. E por último, nós vemos aí uma analogia, um trocadilho que Paulo fala, quando ele cita as minhas algemas, quando ele fala na defesa e na confirmação do Evangelho, em testemunhos e amor. Então, Paulo, ele utiliza da sua situação de dor para nos ensinar, para ensinar aos irmãos que estavam em Filipos, do quanto o Senhor, ele tem sido justo e fiel. As algemas dele, a qual ele estava preso, a defesa que ele tinha do Evangelho perante as autoridades e os testemunhos que ele tinha presenciado e também evidenciado na sua caminhada, elas nos mostram o amor e a graça. Por isso que ele diz, todos sois participantes da graça comigo. E ainda fala, ele faz um juramento no final do verso 8, que fala, pois minha testemunha é Deus. Então ele evoca, ele chama o Senhor para ser testemunha do amor que ele tinha pelos irmãos. Aleluia. Nos versos 9 e 10, nós vemos a oração pelos amados irmãos, que diz, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Então, irmãos, aqui, propriamente, o apóstolo Paulo, ele entra na oração. Lembra que nós falamos que a alegria, ela é relacionada ao passado, a experiências vividas, às circunstâncias a qual o Senhor ele tem provido, e a oração é para o futuro? Agora nós entramos no período da oração. Então, fazendo uma analogia, nós podemos elencar 2 temas. Acompanhem na apresentação, no slide. O primeiro é o in, é a entrada. O segundo é o out, é a saída. Então, nós vemos que esse processo que Paulo fala na oração, no in, na entrada, naquilo que vem em nós, no entendimento, no trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, Paulo relaciona com o conhecimento, com o ensino, com a aprendizagem. Isso nos leva para um relacionamento, ou seja, para nós cumprirmos tudo aquilo que o Senhor espera de nós, nós temos que ter um relacionamento. Há de haver um grau de intimidade. Nós somos ensinados, primeiro pela palavra e segundo pelo Espírito. Porque o Espírito, ele testifica ao nosso coração aquilo que nós lemos. E ele fala conosco em primeira pessoa, propriamente. E isso, o trabalhar de Deus em nossas vidas, ela nos leva para o out, que é quando ele fala toda a percepção. A percepção, ela está ligada ao julgamento. Não o julgamento no sentido de eu vou julgar, eu vou condenar as pessoas, não. É o julgamento de nós mesmos. É a análise da nossa vida e também o julgamento das coisas que estão alheias a nós, da nossa caminhada, da nossa vida, do nosso dia a dia. É um processo de maturidade espiritual. E se você observar, aqui na apresentação, tem uma parte que diz, vamos praticar? Agora você vai fazer uma atividade lúdica comigo. Olhe para esse quadro e eu quero que você escolha uma forma, se você conseguir. Esse quadro ele está todo borrado, e está assim propositalmente. Vamos para o próximo slide. A mesma imagem, porém menos borrada. Você consegue identificar alguma coisa que está aí? Olhe para a sua televisão, para o seu celular e tente identificar. Ainda está bastante borrada. Vamos para a próxima imagem. Já dá para ter uma noção de silhueta. Nós podemos identificar alguma coisa aí, mas ainda não é o suficiente. E agora eu vou pedir a você para escolher um desses símbolos, o que te representa. Há uma diferença. A mensagem, ela não está travada. Ela não está difícil de ler. Muito pelo contrário, ela está clara. E nessa atividade lúdica, nós podemos compreender a importância do in
e do out, nós podemos ver que o primeiro sinal é um sinal ambidirecional, focado para todos os lugares e direções. O segundo sinal à direita é um sinal de multiplicação. O terceiro sinal, abaixo, é um sinal de divisão. E, por último, é um sinal de diferença. E embaixo, nós temos um sinal que nos é familiar, que nos é a cruz. E qual a mensagem que eu quero trazer ao seu coração nesse momento, que o Senhor quer trazer, quer falar ao nosso coração? Nesse primeiro símbolo multidirecional, diz que nós podemos olhar para todas as direções, para todos os lados, para cima e para baixo. Nós não vamos encontrar resposta. Nós podemos apenas multiplicar as nossas dúvidas. Por mais que a gente tente dividir essas dúvidas pela certeza que nós pensemos um dia ter, ela não é o suficiente, pois nós estamos diferentes. Estamos diferentes a Deus, estamos indiferentes à santidade. Mas, quando nós olhamos para a cruz, que é o último símbolo, que é Cristo, nós somos unificados. O Senhor trabalha em nossas vidas. E isso nos leva ao final do versículo, para aprovardes, que nos conduz ao processo de amadurecimento espiritual. E por último, isso produz em nós, para que a gente possa ser sincero e inculpáveis para o grande dia de Cristo. E nos prepara para o encontro com o noivo. E está escrito aí, nos leva ao marriage. É proposital. Eu poderia ter escrito em inglês wedding, que é a cerimônia. Mas não. O Senhor não quer apenas ter uma cerimônia com Ele. O marriage, em inglês, ele significa dar uma intenção mais profunda, que é a união legal. A igreja de Cristo, ela não vai apenas para uma celebração. Ela vai para a união legal entre Cristo e a igreja. É algo mais profundo. Há uma legalidade, uma legitimidade. No verso 11, o final, diz, os frutos de justiça, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então o foco aqui é na vida exterior. Esse versículo, ele nos leva para o além, para o seguinte, para o porvir, em que Paulo fala para nós sermos frutíferos em boas obras. E nós podemos fazer uma relação com Romanos 11, 24, que diz: pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aleluia! Nós éramos uma oliveira brava, mas o Senhor nos enxertou em Jesus Cristo, e dele nós temos todo o suprimento, toda a unção, toda a autoridade está na igreja através de Cristo. Já estamos finalizando, agora eu gostaria de chamar o nosso irmão Wanderson, e ele vai estar conduzindo o quadro Exercendo a Fé. Bom dia, amados. Como professor Darlan disse, vou conduzir o quadro Exercendo a Fé. Devemos lembrar de quem nós somos e a quem servimos quando estamos em momentos de dor. Primeiramente, quem nós somos? Somos filhos e servos do Deus vivo. E a quem servimos? Servimos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E em momentos de dor devemos orar em nome de Jesus. A Bíblia diz em Lucas 1:37, nada é impossível para Deus. Vamos exercer a gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos tem feito. Desde o ar que respiramos ao sol que ilumina nossos dias, tudo devemos agradecer a Deus por tudo que recebemos. Isso me lembra de um versículo bíblico, que é João 15:5, no final do versículo, que diz: sem mim nada podeis fazer. Você tem trazido alegria, uma palavra de conforto e fé ao seu irmão quando ele está aflito ou passando por dificuldades? Essa pergunta fica para a sua reflexão. Se sim, glória a Deus. Se não, vamos começar. Que Deus vos abençoe.
Aleluia. Então, nós podemos ver, irmãos, que nessas 3 perguntas, a primeira, ela é relacionada a nós. Se nós entendemos, sabemos quem está através da nossa vida, da vida da igreja. O segundo é agradecer ao Senhor. E o terceiro é para outros, é o out. Ok? Wanderson, muito obrigado, Deus abençoe. No verso seguinte, no último quadro, estamos finalizando, aplicando em nossas vidas. São as perguntas que vão balizar e sedimentar o ensino. Quais foram as lições aprendidas hoje? O que o Senhor falou ao seu coração? A aula acabou, mas a avaliação continua. A nossa vida é uma grande avaliação, mas o resultado nós já sabemos, aprovados em Cristo. E, como de costume, a frase de um grande homem de Deus, um homem que o Senhor usou para reformar a sua igreja, que diz: a lei e o evangelho. Opa, teve um probleminha aqui. A lei e o evangelho são 2 chaves. A lei é a chave que nos condena. E o evangelho é a chave que nos liberta, que nos absolve. Quem escreveu essa frase foi um homem chamado William Tyndale. Que Deus os abençoe. E vamos para a celebração.